Quem é Deus e quem é você? Bem, quando falamos de Deus, você que tem acompanhado essa série Quem é Deus, você deveria se interessar, conhecer quais são as características de Deus, como que Ele age, para você identificar quem é você também. Não é igual a você. Deus não é igual a mim. Não. Deus é sumamente maior, justo, perfeito, sabe? Digno de honra mesmo. Não é uma teoria, não. É uma verdade de que a Ele devo eu respeitá-lo, a Ele eu devo ouvi-lo, porque Ele é perfeito na sua essência. Mas, olhando para a nossa pessoa, se você olha para você e você vê quem você tem sido em todos esses anos, você vai se deparar com muitas falhas, com muitos erros, com muita insistência em algo que não lhe fez bem, que não lhe faz bem, não é verdade? E a maioria das pessoas, elas pensam que pelo fato de elas irem na igreja, ou até ler a Bíblia, falar de Deus, falar do que ela sabe, já é o suficiente. Ela está crendo em Deus. Mas como que eu saberei que eu creio em Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Como que você sabe que você crê em Deus? E é isso que eu vou responder para você aqui agora. Jesus disse assim: quem dentre vós me convence do pecado? Jesus não tinha pecado. Jesus era perfeito, era a imagem e semelhança de Deus Pai, com todas as características de Deus Pai. Não havia nele injustiça, e ele veio numa posição inferior à do que ele estava quando ele estava nos céus. Quando ele veio aqui neste mundo, ele veio no objetivo de servir a Deus. E ele se sujeitou, nasceu e foi criado por seres humanos que, Maria, por exemplo, foi gerada pelo próprio Espírito Santo, quem a trouxe essa semente que é Jesus. Quer dizer, não veio dela. Jesus já existia. Jesus fez todas as coisas. Por ele veio a existência tudo. E agora me refiro, quando ele veio a esse mundo, no ventre de Maria, ele se sujeitou ao tempo que leva para ser gerado, 9 meses dentro do ventre materno, né? Ele ficou 9 meses, depois foi criado, cuidado por uma pessoa cheia de falha, e ele que criou tudo, como se ele fosse dependente dela. Realmente, a situação em que ele veio, ele precisava dos cuidados de Maria. E ele aprendeu, se sujeitou aos seus pais terrenais, né? Simbolicamente pais, mas ele já existia antes mesmo deles. Mas ele se sujeitou a tudo isso para servir ao Pai. Você sabe que Deus Pai, Deus sente muita dor. Você pensa que Deus não sente dor? Deus sente muita dor.
quando vê a humanidade, a criação, se voltar contra ele, ir para o mau caminho. Imagina você ter um filho, você que tem um filho, você que tem uma filha, você que tem um pai, uma mãe, um irmão, um familiar, que você ama tanto. E ele ou ela escolhe o caminho errado, sofre, escravo do pecado, e você sabe o que é bom para ele, para ela, mas você não pode fazer nada. Isso entristece você. E Deus, ele respeita a sua opinião. Ele não pode impor a vontade dele na sua vida. Então, Jesus perguntou para os judeus: quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ser orientada, ser acompanhada, ou até mesmo na reunião, e você ouviu umas verdades que contraria todas as suas vontades. Você gosta de agir daquele jeito. Por exemplo, você é avarento, você tem apegos a dinheiro, a coisas, a pessoas. Você não aceita dar para o semelhante. Você quer ser recompensado por tudo que você dá. Tipo, que você está perdendo quando você dá. E aí, imagina, você recebe uma orientação e fala: você é egoísta, você é avarento, você é idólatra. E você ouve isso e você não aceita essa verdade. Você tem as suas razões. Você diz: por quê? Porque você ganha muito pouco, o seu dinheiro é contadinho, e você, quanto mais você tem um dinheiro contadinho, mais você, segura. E você já reparou que quanto mais você segura, menos você tem? Então, Jesus perguntou para aquelas pessoas: se vos digo a verdade, por que não me credes? E aí Jesus responde, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Escutar não é passar você ouvir o que você está ouvindo agora e já está. Escutar, ouvir a palavra de Deus é aceitar. É você aceitar a verdade, é assumir a sua condição. Eu já ouvi de Deus muitas verdades que não foi bonitinho. Não. Deus falou já umas verdades para mim que eu chorei muito. Mas aquela verdade eu recebi porque eu criei. Eu criei no que é justo. Era injusto da minha parte ser a pessoa que eu estava sendo. Eu já me vi, Deus já me mostrou do meu egoísmo. Ele já me mostrou isso. E quando ele me mostrou, eu chorei muito. Mas sabe o que isso implantou dentro de mim? Isso me implantou a me observar e realmente ver que eu era egoísta e que eu precisava dar. Eu precisava me desapegar de coisas que eu não queria ceder. Eu não queria ceder, para mudar para outra pessoa. Eu queria que a outra pessoa mudasse.
Eu não queria ceder para dar para outra pessoa. Eu queria que a outra pessoa desse para mim. Eu queria que ela mudasse por mim. Então, quando Deus me mostrou, doeu. Mas é aí que você separa quem é quem. Você vai saber quem você é, se você crê em Deus, quando você aceita o que é justo, o que é verdadeiro. Mas aí você diz, mas Viviane, é verdade como eu penso. Eu não me vejo assim, mas as pessoas falam assim. Né? Tem muitas provas e tem muitos fatos, que revelam quem você é, além do que você diz. Então, confira os fatos, o que é justo. Se você for num tribunal, ele vai de acordo com o que é justo, o que é verdadeiro. Aproveite agora no programa e pense. Será que você tem sido, juiz de si mesmo, de observar o que é verdade? E às vezes você defende a mentira. Você não aceita a palavra de Deus. Você tem desculpa para tudo. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Se você tem dificuldade de aceitar a verdade, isso revela que não é de Deus. Por mais que você diga assim, eu falo em línguas, eu sou obreira, eu sou esposa de pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Entre o que você faz e o que você diz sobre você mesmo, não vai provar que você é de Deus. O que prova é quando você aceita a verdade, você escuta a palavra de Deus e executa a vontade de Deus. E serve a vontade de Deus. Bem, pense sobre isso, já voltamos após essa trilha musical. Agora você vai entender que quando você ouve a verdade e você não aceita, ok, até por aí você não aceitar no início, tudo bem, que a gente, seres humanos, não somos perfeitos. Temos a tendência a sermos orgulhosos, resistentes, essa é a verdade. Mas, passado uns dias, e você nunca vê, passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá falando que você não crê, que você não escuta a palavra de Deus, que você não é de Deus. Mas se você aceita, você acata a verdade, é porque você crê em Deus. Você quer o que é certo. E, claro, Jesus falou uma verdade ali que
Doeu, como ele já falou para mim, como eu disse para vocês. Mas o que aconteceu? Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano, que tens demônio? Você está endemoniado. Você está falando uma coisa que... Sabe quando a pessoa não entende a linguagem? Nós falamos de ontem sobre a linguagem de Deus. Pois é assim. Tem resposta para tudo, justifica tudo, motiva por quê. Inclusive, todas as pessoas que um dia saíram da obra de Deus, elas têm justificativa para tudo. Pessoas que saem de seguir Jesus, elas têm justificativa para tudo. Tudo elas respondem. Por quê? Porque não é de Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E Jesus respondeu àqueles judeus que tinham resposta para tudo, né? Eu não tenho demônio. Antes, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu honro o meu Pai. Eu vim aqui servir a meu Pai. Eu não estou fazendo a minha vontade. Eu não vim aqui buscar a minha glória. E porque eu sirvo a Deus, porque eu não faço a minha vontade, então eu não tenho um demônio. Você pode tentar usar uma palavra para acusar, mas não tem provas, porque entre o que você diz e o que eu estou vivendo, é uma prova que eu não tenho demônio. Eu honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu honro meu Pai e você está desonrando a quem honra o Pai, a Deus. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Uau! Não há motivo de você ter medo da morte. Não há motivo de você, se você ficar doente, se você tiver que ir para Jesus, né? Eu já passei por cirurgias, já passei por, né, pela situação que eu já falei para vocês, do avião, da turbulência, e que Jesus falou, olha, você não tem que ter medo da morte. Eu não tenho medo de morrer, mas como eu morreria, eu pensava, não. Aqui está escrito, em verdade vos digo, e se alguém guardar a minha palavra, tá vendo? Lá no meio do medo, da turbulência, do que você está vendo, do que você está sentindo, se você guardar a minha palavra, você não vai ver a morte. Porque você não vai ceder à morte. Olha que coisa linda. Que é isso? Se eu guardo a palavra de Deus, eu não vou ver a morte? Isso diz muito, gente. Muito, 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 muito. Por quê? Porque a palavra de Deus é Deus dentro de mim. A palavra dentro dele, quando eu aceito a palavra dele, é ele dentro de mim. E eu percebo isso imediatamente. Quando eu guardo os meus sentimentos, o meu jeito, eu vejo fraqueza, debilidade e tal. Mas quando eu lembro da palavra dele e acato essa palavra e assumo essa palavra, aceito essa verdade, é ele dentro de mim. E aquelas pessoas que estavam ali, aqueles judeus, eles não aceitavam a verdade. Então, eles não guardavam a palavra e ia ver a morte pelas escolhas que eles estavam fazendo. Então, o que garantiza que você crê em Deus não é o que você diz, mas é o que você prova, que você faz, daquilo que você sabe, daquilo que Deus já falou para você. Você acata? Quando você acata, você diz que crê. Lindo, não é? E aí? Como você vai saber que você crê? Quando você acata a verdade de Deus. Escuta a palavra de Deus. Você é de Deus. Você pratica.